portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Oficina da Mente, aqui pela TV Mundo Maior. E você que está nos acompanhando, hoje o programa é sobre como equilibrar a mente. Quer participar com a gente? Manda o seu WhatsApp aqui para a TV Mundo Maior. Eu já vi que nós recebemos algumas mensagens e você pode participar também. Mandando a sua mensagem para o número 11 99643 3827. Daqui a pouquinho a gente traz aqui para o programa e comenta as suas experiências, o que você faz para manter o seu equilíbrio. Como a gente estava falando, Pazia, sobre a meditação, eu acredito que até vão vir algumas mensagens sobre meditação. E colocando de uma maneira pessoal, essa é uma das maneiras que eu uso para me equilibrar, né, para equilibrar a minha mente. Só que muita gente, quando vai falar de meditação, fala que tem dificuldade em se concentrar, porque vem muito pensamento, vem muita coisa, a pessoa acaba viajando. Aí eu já ouvi pessoas falando, eu fiquei 15 minutos meditando, mas eu passei mais tempo viajando e pensando em tudo que eu tinha para fazer depois do que no foco. Essas pessoas, elas conseguem meditar em algum momento? O que elas têm que fazer? Bom, no treinamento, né, que nós damos no Instituto, uma das meditações, a gente tira vários tipos de meditação. E uma delas é trabalhar com os pensamentos, né, que é fluxo de pensamentos. Tem pessoas que têm uma tendência assim, a ficar viajando. Então a gente dá uma meditação que ela viaja dentro de um propósito. É bem interessante. Mas tudo é questão de prática. O que acontece muito na meditação, quem vai fazer e desanima, é o questionamento. Ou ele concorda ou ele discute com o pensamento. Isso, exatamente. Eu brinco, a pessoa está assim, até quieta, ele fala, ai caramba, será que vai demorar muito essa meditação? Ele está pensando. Aí ele fala, não posso pensar em nada, ele está pensando. Então ele fica discutindo. Ou então vem os pensamentos que você falou. A hora que eu sair daqui, que terminar essa meditação, eu vou ter que pagar tal conta. As preocupações, principalmente, né? Aliás, deixa eu aproveitar agora que eu estou meditando para resolver esse assunto, né? Isso não é meditação, né? Isso é uma reflexão, sei lá, qualquer coisa, mas não é meditação. Mas essa preocupação de querer se isentar de pensamento é que afasta as pessoas. Isso é um estágio da meditação, sabe? É bem tranquilo, não é necessário para você meditar. Se você prestar atenção na respiração, ou fazer a meditação da contagem, que é também uma coisa que a gente faz, é meditação. A meditação que as pessoas gostam é aquela que sente, que transcende, mas isso é com prática, né? Porque parece que você viveu uma experiência. Isso, mas às vezes a pessoa medita há anos e não consegue ter uma experiência dessa. E às vezes a pessoa começou a meditar e depende muito da profundidade, da intenção com que você medita, né? Agora é interessante que você falou, Pazia, sobre a reflexão. Isso. E uma diferença entre meditação e reflexão. Aí a gente pode falar da importância que há em a gente refletir mesmo sobre o que a gente faz, porque assim como você pontuou, muitas pessoas têm questões para serem resolvidas na vida. E elas precisam parar um momento e refletir sobre aquilo. Elas acabam usando o momento da meditação porque foi a hora que elas pararam. Exato. Mas é importante ter esse momento de reflexão, certo? Você colocou bem. Elas utilizam o momento da meditação porque foi o único momento que elas pararam para pensar. Sim. A vida, como nós dissemos no começo, a vida atual chama a gente para tantas coisas que a gente não para pensar nas coisas importantes. Então você tem uma decisão para fazer, para tomar, vamos dizer assim. Dá uma paradinha e fala, eu vou resolver isso agora. Para, relaxa, toma uma aguinha, reza, pede ajuda à espiritualidade e começa a pensar. Sabe? Pare, pensa, dedique o teu pensamento a essa situação e chega a uma conclusão, ou pelo menos avance bastante nela. E aí esqueça e vai fazer suas coisas. Sim. É interessante, quando você se aprofunda numa reflexão, depois vem os insights, vem as ideias, é como se alguma coisa aqui continuasse pensando naquele assunto.
Você não precisa ficar toda hora lembrando. Agora, a hora que for meditar, não é para levar nada para resolver. Claro. É um sem momento, dúvida. né, Júlio, de estar você com... A gente fala você com você, né? É você com Deus. Ou com a essência que nos permite. E naquele momento a meditação é o mais importante a ser feito, né? Sim. E o foco tem que estar totalmente ali. Agora, a gente falou sobre a questão de pessoas que estão na correria do dia a dia, que estão nessa... Até a gente levantou a questão do materialismo, buscar muito as coisas da matéria e não tanto as do espírito. Mas tem também as pessoas, Pazian, que reclamam do tédio, por exemplo, que elas não têm muito o que fazer e a vida vai passando e passam-se meses e anos e ela vê que não fez nada. Isso também poderia ser caracterizado como um desequilíbrio da mente? Olha, o tédio, ele precisa ser muito bem assim analisado. A gente não pode fazer uma coisa genérica, dar uma explicação genérica, né? Precisa ver se às vezes o tédio não é originado por algum distúrbio orgânico, né? Sim. Químico do corpo, alguma coisa assim. Mas às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, não tem o que fazer, a gente tem tanta coisa que pode ser feita, né? Tem. Nossa, olha, um exemplo é a fundação, né? Claro. Quem quiser, né, André Luiz, fazer alguma coisa voluntária, mas tem tanta organização que necessita de ajuda e tantas coisas que você pode fazer sem ter um compromisso, assim, toda semana, todo dia. Fazer campanhas, auxiliar. E às vezes para a própria pessoa ela pode Também. fazer, né? Estudar, conhecer coisas novas, Senhora. ler. Estudar e ler. Ler é uma coisa que a gente ouve, né, muitas pessoas dizerem, eu não tenho tempo para ler. Não é que você não tem tempo para ler, você não quer ler. Você colocou outras prioridades no lugar da leitura. Aí se você disfarça um pouquinho, você viu a novela ontem? Vi, foi tão bacana. Então tá. Então você ficou 2 horas em frente à televisão e não leu. Se você falou que não tinha tempo. Aí a pessoa diz, mas televisão para mim relaxa. Aí começa, não é questão de estar errado, Claro. mas se você decide assistir, por exemplo, novelas, não é uma só, né? Temos que começam às 5 e vai. 10, né? Se você decide assistir as novelas, tudo bem, mas não diga, não tenho tempo para ler. Eu prefiro assistir novelas do que ler. Não há nada de E tá errado. tudo certo, É né? sua opção. Mas se você quer tempo, assim como meditar. Sim. Eu não tenho tempo para meditar. Não, tem. É opção. E essa questão do tempo, né? Eu acho muito interessante isso, porque o tempo, pelo menos na minha visão, ele vale muito mais do que dinheiro. Sabe aquela frase que fala tempo é dinheiro? Sim, sim. Para mim o tempo vale muito mais do que dinheiro. Por quê? Dinheiro você gasta e ganha. Tempo você só gasta. Você não ganha tempo. As mesmas 24 horas que você tem, eu tenho, quem está assistindo a gente tem. São as mesmas 24 horas. Exato. A diferença é como a gente usa esse tempo, né? Porque foco, né? É o foco que a gente dá. Foi até interessante você falar isso. Eu não tenho tempo para fazer tal coisa, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Aí há uma busca, né, do equilíbrio para que você consiga alocar tempo para cada coisa. Você sabe, Júlio, eu encaro a meditação, no meu caso, como uma necessidade da minha alma mesmo. Eu preciso dela para tentar manter-me equilibrado, senão eu descambo. Isso já há muitos anos. E à medida que a gente vai vivendo, vai aumentando as atividades de trabalho, as outras atividades doutrinárias e tudo, o tempo começa a ficar meio compacto. E Sim. todas as vezes que eu pensei, que eu pedi ajuda para a espiritualidade, a recomendação foi, você tem tempo. Então o que eu fazia? Eu começava a levantar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais tarde. Como todas as vezes que eu pedi, veio essa resposta, eu parei de pedir, porque eu vou dormir bem tarde e levanto muito cedo. E uma coisa, não faz falta. Uhum. Eu não vou ficar falando aqui quantas horas. Claro. Mas assim, eu durmo poucas horas. Mas é o suficiente. Por quê? Você vai se condicionando. Sim. Há momentos em que o corpo cansa um pouco, então você tenta repor de alguma forma. Mas a meditação, inclusive, ela dá esse retorno, vamos dizer assim, né? Então, tempo a gente arruma. Se você quiser só realmente... se organizar, né? Exatamente. Inclusive, em alguns estudos que eu faço sobre a gestão de tempo, que é um assunto que eu gosto bastante, fala sobre como você diferenciar o que é urgente do que é importante. Muitas vezes a gente acaba se atropelando com isso, né? Okay. Porque o urgente vem muito do outro. Então o outro chega para você e fala, isso aqui é urgente, mas urgente quanto?
Às vezes o urgente do outro são, é para semana que vem, e o seu urgente era para daqui 10 minutos. Aí você acaba passando na frente, né? É legal você falar isso, porque às vezes a gente se programa. Então você pega a tua agenda no domingo, fala assim, pô, essa semana eu vou fazer tudo equilibradinho. De segunda eu faço isso. Você coloca as tuas atividades, o que é prioritário, o que não é. Aí chega alguém, né, olha, precisa fazer tal coisa. Ou seja, tudo aquilo que você fez... Vai por água abaixo, né? Então você tem que entender, depende de quem é a pessoa, você tem que analisar Claro. se aquilo que ela está colocando é realmente importante, faz parte do teu contexto. Senão acontece isso que o Júlio falou. E é legal que aqui a gente traz, principalmente nesse programa que fala de equilíbrio, né? A gente traz os dois extremos. Então tem aquele extremo que eu vejo de pessoas que não se organizam em nada. Elas não sabem o que elas têm que fazer e elas vão fazendo e vão correndo e o que dá elas fazem. Ao mesmo tempo, tem as pessoas que organizam tanto que elas se sentem super-heróis, né? Elas fazem uma lista de tarefas gigantesca para aquele dia, não completam nem a metade e aí vai dormir se cobrando. Você estava me analisando. Ah, é? Eu tô pegando aqui a mediunidade. Você captou, Divino Guru, você captou meu. Olha só. Eu faço uma lista da lista da lista. Aí quando eu fico assim meio desequilibrado, eu pego aquela lista, ponho do lado, dou uma amassadinha, depois eu vou lá, dou uma olhadinha. O dia que eu consigo cumprir, vem muita coisa que vai... Sim, né? que vai entrando, eu me né? sinto superior. Eu falo, nossa, olha, meia lista eu consegui hoje. Exatamente, eu tenho certeza que muita gente em casa passa por isso também. Então, se você passa por isso, manda sua mensagem pra gente no WhatsApp da TV Mundo Maior. O número é o 11 99643 3827. Como que você faz para se equilibrar no seu dia a dia? E antes de irmos para o nosso intervalo, deixo aqui mais uma vez o convite para que você participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. Sabe como? Se você quer colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, com a Fundação Espírita André Luiz, você pode fazer a sua doação espontânea. Isso mesmo. Lá no site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, você encontra todas as informações de banco para fazer o seu depósito. Ou também, através do telefone 0800 12 18 38, você vai ser atendido e vai ter todas as informações para fazer a sua doação espontânea. Colabore conosco e participe da campanha. Nós vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Até lá!